Quarto caso, de novo muito parecido. Objeto nas proximidades do planeta, ele tem uma massa, então vai ter a força-peso puxando ele para baixo. Lembra como é que calcula a força-peso? Força-peso é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, m vezes g, tá bom? Força em newtons que a gente calcula, tá? Agora, esse objeto ele não está caindo. Não está caindo porque está apoiado numa superfície, força normal. Porque tem uma cordinha, força de tração. Mas ele está parado aí porque tem uma mola segurando ele. O caso da mola ele é muito importante, a tal da força elástica. Então, suponhamos que você conectou ao objeto uma mola, de modo que essa mola esticou, né? Mas conseguiu, ela está presa aqui em cima, por exemplo. A mola esticou e conseguiu segurar o objeto parado naquela posição, tá? Então, de novo, situações mais simples são aquelas que o objeto está parado. Por quê? Porque aí não tem aceleração. Não tem aceleração, força resultante é zero. Força resultante é zero, quer dizer que a força que está para a direita tem que ter uma para a esquerda para anular. Se tem uma para cima, tem que ter uma para baixo. Se tem uma inclinada para cá, tem que ter uma inclinada. Tem que ter sempre duas forças opostas onde o valor é o mesmo. E aí uma anula a outra, tá? Então se eu tenho peso na vertical lá para o centro do planeta, então a força que a cordinha está fazendo, que a mola aliás está fazendo, deve ser em sentido oposto lá para cima, e aí a força aplicada pela mola é a chamada força elástica. E por que essa, gente, ela é importante? Ela é importante porque a mola esticada, você pode esticar cada vez mais ou menos. Ou seja, pode ter uma variação no quanto a mola está deformada. Tá? Essa variação ocorre em função de algo que a gente chama elongação. Então, é a situação aqui, ó. Imagine que eu tenha uma mola presa lá no suporte que, sem nada preso a ela está nessa posição. Aí eu resolvo aplicar uma força sobre ela. Eu aplico uma força sobre ela de tal modo que a mola estica. E esse ponto que estava aqui veio parar aqui. Ou seja, essa mola sofreu uma deformação X. Mas por que ela sofreu uma deformação X? Porque ela está sofrendo uma força. Tá? Então veja, se a mola sai daqui e vem para cá, é porque eu puxei a mola para baixo. Eu puxei, a mola esticou. Agora, eu quero saber qual é a força que a mola está fazendo. Se eu puxo a mola para baixo, a mola está puxando minha mão para cima. Ação e reação. Então a força que a mola exerce, veja, ó, primeiro que ela tem como característica isso, ó. Se a gente pensar realmente em sentido da força, a força elástica ela tem um sentido que sempre se opõe à deformação. Tá? Isso é importante por quê? Porque no caso de mola, diferente do caso de tração, de cordinha, eu posso pegar uma mola que tem um tamanho e a elongação seja para esticar, a deformação é esticando a mola. Então a mola faz uma força que ela quer voltar na posição dela. Agora, eu posso pegar essa mola e comprimir essa mola. Por exemplo, sistemas de amortecedor, né, de carro, da suspensão do carro. Você põe uma carga que você tenta diminuir o tamanho da mola. Se eu faço uma força para diminuir o tamanho da mola, a mola quer restaurar, quer voltar na posição. Sempre deformação e força elástica têm sentido oposto. Tá? E o principal, se você está aplicando uma força numa mola que não deforma essa mola de modo a ela não voltar à situação inicial, ou seja, você põe alguma coisa pendurada, a mola estica.
Você tira aquele objeto, a mola volta a ter o tamanho que tinha antes. Ou seja, você não fez uma alteração nas características daquela mola. Quando isso acontece, a gente consegue perceber que a força elástica ela tem uma proporcionalidade com a deformação. Ou seja, se você coloca lá um objeto que tem uma massa, a mola estica um tanto. Se você colocar dois objetos lá, ou seja, se você dobra a massa, se você dobra a força-peso aplicada, a força elástica dobra de valor. A mola deforma o dobro. Então existe uma proporção entre a força e a deformação. Se existe uma proporção, é porque tem uma constante de proporcionalidade, lembra disso? E aí a gente tem então uma formulinha que ela é importante, ó. A força elástica, ela é sempre uma constante vezes o x, vezes a deformação. Esse K é a chamada constante elástica da mola. Elástica. Ou seja, esse K, que é uma constante para cada uma das molas, vai dizer para nós se a mola é mole ou é dura, ou seja, se é fácil ou é difícil você deformar essa mola, tá? Então, no caso das molas, veja, ó, se eu faço um X pequeno e a força é pequena, é porque o K é um valor pequeno. Se eu faço um X pequeno e a força é grande, é porque o K é grande. Ou seja, esse K diz para nós se a força para cada deformação será grande ou será pequena. Tá? Em termos numéricos é fácil a gente entender. Quem é o K? Se eu quiser deixar o K sozinho, o X está multiplicando, então ele vai dividindo. O K ele será a força elástica dividido pelo X. Então, a gente encontrará problemas onde a constante elástica, força por deformação, ou seja, medida em newtons por metro, que é o sistema internacional, mas pode ser newton por centímetro, newton por milímetro, tá? Vai dizer para nós, ó, se eu tenho uma mola cuja constante é de 10 newton por metro, quer dizer que você tem que fazer uma força de 10 newton para a mola deformar 1 metro. 10 newtons por metro. 5 newtons por metro. Ou seja, K maior quer dizer que eu tenho que fazer mais força para obter a deformação. Lógico que estivermos comparando situações na mesma unidade. Não posso comparar direto newtons por centímetro com newtons por metro. Tá? Então aí eu tenho que pensar em fazer a conversão. Ok? Então a força elástica ela tem uma formulinha, mas ela depende do X. Ou seja, o X é fixo quando a mola não está oscilando a sua força. Então, nos casos do sistema em repouso, tá? E aí, nesses casos do sistema em repouso, quer dizer, sem aceleração, então eu consigo calcular a força elástica, porque a deformação será constante. Se a deformação variar, quer dizer que o sistema tem velocidade variável, então quer dizer que ele tem uma aceleração, e aí, portanto, eu vou ter que olhar a força resultante, que é coisa que a gente vai ver depois na sequência. Ok? Força elástica é importante. Tem muito sistema, muitas balanças antigas, por exemplo, que elas eram feitas por uma plataforma equilibrada nos sistemas de mola. Quanto mais a mola descesse, o ponteirinho subia mais, ou seja, você estava fazendo mais força àquele conjunto de molas. Ok? Então é isso aí, força elástica é um caso importante.